Essa mania de neutralizar amarelo e alaranjado, né? Essa mania de usar matizador também é um problema. Usar matizador demais, né? Usar alguns tipos de matizadores que não são próprios para cabelo, usar algumas coisas assim, pode ser bem perigoso. Referente ao tom lilás, já aconteceu um caso parecido que por culpa de algumas marcas. Pois é, existe sim essa mania de neutralizar amarelo e alaranjado, né? Essa mania de usar matizador também é um problema. Usar matizador demais, né? Usar alguns tipos de matizadores que não são próprios para cabelo, usar algumas coisas assim, pode ser bem perigoso. E as marcas têm cada vez mais vai colocando cada vez mais carga de pigmento frio para esfriar amarelo e alaranjado, sendo que o grande ponto aí é... Porque assim, não adianta você esfriar a ponto do cabelo ficar lilás, a ponto do cabelo ficar cinza rato, né? A gente precisa saber como neutralizar e a gente precisa saber principalmente como fazer para não revelar pigmentação tão forte alaranjado e amarelado, né? Então, ao invés da gente focar na nossa parte técnica para a gente conseguir mais clareamento, para a gente conseguir revelar uma cor menos quente, tanto através de técnica de divisão, técnica de aplicação, técnica de mistura de pigmento, técnica de mistura de descolorante, não, a gente busca algo que tem mais carga de pigmento, mais carga de pigmento. Isso é ruim porque a gente satura o cabelo de pigmento, o cabelo acaba ficando embaçado. Eu faço luzes sem neutralizar já há alguns anos, não neutralizo nem matizo nenhuma luzes minhas. E se você der uma olhada no meu Instagram e no meu Facebook, você vai ver que tem vários perolados, vários dourados, vários neutros, vários areia, várias tonalidades, né? Como que eu consigo isso? Eu explico tudo isso no Master Color Blonde, curso completo com foco em loiros difíceis. Vamos que vamos! Felipe, é correto afirmar que cada marca tem fundo de pigmentos diferentes? É, mas não é só o fundo de pigmento, tá? É a concentração que é usada de cada cor. Por exemplo, quando você pega um pigmento mate, algumas marcas chamam de mate, algumas marcas chamam de verde, e mesmo entre as que chamam mate, se você fizer um teste para descobrir a proporção, porque, gente, pigmento mate é verde, mate é verde e verde é mistura de azul com amarelo. Então, quanto tem de azul, quanto tem de amarelo nessa mistura aí, né? Se você fizer o teste para descobrir, você vai ver que de uma marca para outra você tem diferença dessa proporção, né? E tem até algumas marcas que chamam de verde. Por quê? Porque aí é um verde mais equilibrado, é um verde mais próximo do verde bandeira mesmo, assim. Mas não necessariamente, né? Mas enfim, eu acho que mais importante do que o fundo de cada coloração é você entender interação de cores e matiz. Tá? Antes da gente explorar se o fundo de pigmento de uma marca ou outra faz... não faz muita diferença. Quando você pega a coloração normal da vela, da Keone, da XPTO e tal, você vai ver que algumas são um pouco mais apasteladas, algumas são um pouco mais quentes, algumas são um pouco mais frias, mas é muito pouco. Se você tiver conhecimento do que eu estou te falando, de colorimetria, de interação entre as cores, de mistura de cores, proporcionalidade, não importa a cor que você vai pegar. Tanto que eu dou curso para você usar o que você tiver no seu salão. Você não vai mudar nenhum grão do que você já usa no seu salão. Se você fizer algum curso meu, você vai ver que eu uso bastante exemplo de vela e de Keone, que são as marcas que eu uso mais. Mas o que eu ensino é para você usar com qualquer marca, não importa qual. Tá? Fundo frio, fundo quente, vou ser bem sincero com vocês, eu já testei muita coloração de fundo frio e a verdade é que não tem muita diferença. Tá? A diferença é muito pouca. Tem muita diferença entre uma e outra, por quê? Porque você não tem as mesmas nuances, você não tem as mesmas combinações de matizes. Por exemplo, vou dar o exemplo da vela que eu conheço mais. A vela Color Perfect, que é a coloração normal da vela, e a Illumina Color, que é a coloração de pigmentação fria. Você vê que praticamente não tem nenhuma nuance que coincide uma e outra. Se tiver uma ou duas, tá? Por quê? Porque o que acontece é que, na verdade, as nuances dessas colorações de fundo de pigmento frio já são direcionadas para essa questão de cores mais frias. Então fica difícil você ver se é mesmo ou não é, sabe?
não faz tanta diferença assim. É meio superestimado isso daí, tá? Quando você começar a entender de coloração, faz o teste do papel. Eu falei do teste do papel, pega uma coloração que você acha que tem fundo de pigmento frio e outra que tem fundo de pigmento quente, pega a 8-0 das duas, faz o teste no papel, uma do lado da outra, deixa o mesmo tempo e bate uma foto, observa na luz do sol e vê se tem muita diferença ou pouca. Aí você vai conseguir saber se realmente tem diferença ali intrinsecamente, sem ter contato com o cabelo. Por quê? Porque eu entro em contato com o cabelo, vira outra cor, né, gente? Lembrando que a nossa tela não é branca. Deu para entender? Mas você vai ver que a diferença é muito pequena. Tem muito mais diferença você pegar o pigmento puro, né, o corretor verde de uma marca e o corretor verde de outra marca e fazer esse teste. Você vai ver muito mais diferença entre os verdes do que entre as bases. Tenho certeza. Mas faz e me fala. Qual que é o nome dela? Faz e me fala. Eu já fiz muito isso. Tenho vários aqui, vários estudos que eu já fiz desse. Faz aí com a sua marca de coloração. Depois me conta o resultado que eu reposto aí para a galera acompanhar também. Vamos que vamos, olha só, passamos para próximo vilão da cor. Técnicas de aplicação de coloração e descoloração. Às vezes, gente, a fórmula está correta. A fórmula está correta, fez a mistura certa, escolheu o pigmento certo, olhou na luz do sol, fez tudo bonitinho. E aí vai aplicar. E aí é que está o problema. Quando você usa uma técnica de aplicação, ou de coloração, ou de descoloração, que acaba prejudicando o resultado final, tá? Do que eu estou falando? Vou explicar para você. Em coloração, primeiramente. Em coloração, olha só, como eu falei para você, em cada ponto da cabeça a gente tem uma oxidação diferente, uma velocidade de oxidação diferente, dependendo do ponto da cabeça. Dependendo do quê? Dependendo de temperatura corporal. Em cada ponto do nosso corpo a gente tem uma temperatura diferente, né? Obviamente, por causa da quantidade de circulação de cada parte do corpo, enfim, N fatores. E isso precisa ser levado em consideração. Se você não levar em consideração, você pode ter superoxidação ou oxidação de menos, revelando cores que você não quer, que você não previu na fórmula. Então, mesmo que a sua fórmula esteja perfeita, se a gente não tiver... Lembra as duas coisas que nos diferencia dos outros artistas? Que é o quê? A questão da gente lidar só com cor terciária, e a questão da gente ter reação química para fazer a mistura de cores. Então, se todo o estudo de cor tá bonitinho, a gente fez a formulação correta, a gente estudou cor terciária, tá tudo lindo, a fórmula tá perfeita. Se a gente não levar em conta que tem oxidação diferente, a gente pode criar manchas no cabelo, a gente pode criar aquela tiara preta que fica, sabe? Aquela marca preta que fica assim na parte da frente do cabelo e tudo mais. A espessura dos fios é diferente. Na nuca tem uma espessura, no meio da cabeça tem outra espessura, aqui na frente tem outra espessura, e na têmpora outra ainda, né? Então isso faz o quê? Isso muda o jeito que a coloração reage com o cabelo. E o tempo de aplicação. Se você demora 10 minutos numa pessoa para aplicar na cabeça inteira e na outra você demora 20 minutos, você tem que levar isso em consideração. Porque se você leva mais tempo, o primeiro lugar que você aplicou passou mais tempo. Então a oxidação vai ser em tempos diferentes. Você precisa levar isso em consideração. Então mesmo com a fórmula bonitinha, você precisa prestar atenção no que você está fazendo na aplicação da coloração. Mas o que você precisa saber, que você precisa começar já, é você entender que o cabelo mais fino ele vai oxidar mais rápido, então deve ser deixá-lo por último, para você aplicar nos pontos em que os cabelos são mais finos. E o tempo da sua aplicação precisa ser levado em conta na hora de você contar o tempo total, tá? Então, até 10 ou 15 minutos de aplicação numa cabeça toda, é tranquilo, você vai contar lá o tempo que o fabricante mandou. Vamos supor, 30 minutos de raiz, beleza. Tranquilo, por quê? Porque como você vai estar aplicando do cabelo mais grosso para o cabelo mais fino, você já vai estar levando em consideração tudo isso. Então, você já vai ter um balanceamento de oxidação, tá? Mas quando você demora mais do que 15 minutos para fazer a aplicação, às vezes a pessoa tem a cabeça muito grande, às vezes tem muito cabelo, às vezes o cabelo é muito grosso, enfim, não importa. Independente do motivo, se você demora mais do que 15 minutos para aplicar uma coloração, você já precisa começar a fazer a aplicação em quadrantes e depois ir enxaguando em quadrantes,
fazendo a contagem do tempo diferenciado para cada ponto da cabeça. Beleza? Por quê? Porque se tua fórmula está perfeita, você estudou pra caramba e não sabe por que tuas colorações não dão certo. Porque você demora meia hora para passar a coloração. Tudo bem demorar meia hora para passar a coloração. Ninguém tem que ser de flash. Mas você precisa levar isso em consideração. Que aqui, por exemplo, se você começou do lado direito e foi pro lado esquerdo, do lado direito já chegou no tempo a hora que você chegou aqui. Né? Já passou meia hora. Então você tem que levar isso em consideração sempre. Beleza? E em descoloração, o que acontece? O cabelo é uma estrutura cilíndrica. Ele não é uma fita. Ele é um cilindro, né? Ele não é assim, microscopicamente. O fio é assim. Ele é um cilindro. E se ele é um cilindro, a gente tem que tratá-lo como um cilindro. Do que você está falando, Felipe? Estou falando da técnica de aplicação do descolorante. Tá? Falando da técnica de aplicação do descolorante. Quando a gente passa o descolorante em cima, o que acontece? Passei aqui, ó. Passei na superfície do cabelo, na superfície da mecha. Mesmo que seja uma fileirinha só de fio, passei aqui. O que aconteceu? Tem produto aqui, tem descolorante aqui, mas aqui não. Nem aqui embaixo. Ah, mas eu passo no papel embaixo antes, depois passo em cima. Legal, e aqui? E aqui? Ah, Felipe, mas sempre fica. Fica. Só que você precisa de uma técnica especial para você conseguir realmente passar, fazer com que todo o cilindro do cabelo, tá? Toda a volta do cabelo, toda a volta dele, todo o seu comprimento, esteja em contato direto com o descolorante. Por quê? Porque senão você vai ter parte que vai oxidar mais e parte que vai oxidar menos. O que vai acontecer? Você não vai conseguir clarear direito. Vai dar residual laranjado e amarelado. Você precisa levar em consideração que o cabelo é cilíndrico. Na mesma mecha, tá? Então eu peguei a mecha aqui do cabelo. Raiz, né? Ponta. Fiz lá bonitinho, passei bonitinho, tudo igual. Beleza. Pô, mas aí eu tiro e não tá homogênea a cor. Por quê? Porque tem diferença. Na raiz oxida numa velocidade, no meio oxida em outra e na ponta em outra. E ainda por cima varia se o cabelo tiver poroso, pouco poroso ou muito poroso. Então o que você tem que entender? Cabelo poroso abre mais rápido, cabelo fino abre mais rápido. Próximo da raiz abre mais rápido. Né? Por que próximo da raiz abre mais rápido? Porque tem o calor da cabeça. Né? E ainda tem diferença. Né? De pontos da cabeça que abrem mais rápido e abrem mais devagar. Se você observar, você vai perceber isso. Então você tem que levar isso em consideração também. Como que faz para diferença de oxidação na mesma mecha? Que eu faço? Uma das coisas, primeiro é você levar em consideração o cabelo cilíndrico. Segunda coisa é você colocar mais quantidade onde você precisa de mais oxidação e menos quantidade onde você precisa de menos oxidação. Tá? Tem uma técnica que eu ensino, que é a técnica CCAC de clareamento consistente com aplicação consciente, que é uma técnica que leva em consideração tudo isso e que faz você conseguir clarear até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia com a sua técnica. Como? Tendo todo esse embasamento científico. Calor do corpo humano, a fisiologia e o jeito que é o cabelo, levando em consideração inclusive a estrutura do fio, de cutícula, córtex e medula, levando em consideração a espessura do fio, o grau de danificação desse fio, né, o grau de erosão desse fio, tudo com a CCAC você consegue. Inclusive diferença de cores, que já tem, né? Como que a gente vai fazer para clarear um cabelo que está manchado, que tem preto, vermelho, amarelo e preto na ponta? Como que você vai fazer para você conseguir levar esse cabelo para um loiro? Pintar ele de preto é fácil, qualquer um faz. E para levar ele para um loiro, como é que você faz? Você tem que levar em consideração o que você vai fazer para clarear mais rápido e mais tons, onde ele está mais escuro e não precisa abrir tanto onde ele está mais claro, que também está mais danificado. E oxidante e efeito soufflé. Você sabia que a oxidante de 40 volumes pode clarear menos que a de 30? Isso tem uma explicação bastante simples, que é o efeito soufflé. Quando a gente coloca uma oxidante de 40 volumes, que é uma oxidante que tem um grau de oxidação bem elevado, ela tem bastante oxigênio mesmo, bem mais que a de 30, bem mais que a de 20, obviamente, mas a de 40, ela tem tanta oxidação
que a hora que a gente coloca ela em contato com o cabelo, ela libera tanto gás que ela acaba se desprendendo da superfície do cabelo. E o que isso provoca? Isso provoca o travamento da reação de oxidação, fazendo com que o descolorante pare de clarear porque não está em contato com o cabelo. Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai usar a oxidante de 40 volumes para você conseguir ter o clareamento que você quer, né? Você está usando 40 volumes para ter mais clareamento. E muitas vezes você pode revelar muito mais pigmento alaranjado do que quando você usar a de 30. Mesmo a de 30 demorando mais, ou a de 20 demorando mais, você consegue uma profundidade de clareamento maior. Por quê? Porque a de 40 ela vai clarear super rápido no começo, né? Pá, oxigenação no máximo, oxidação, uhul! A galera até bate palma dentro do papel. Só que aí o que acontece? Vai chegar num ponto que ele vai liberar tanto gás, tanto oxigênio, que ele vai inflar e aí ele não vai... E não necessariamente ele precisa inflar o papel, tá, gente? O gás ele não precisa inflar o papel para ele ter esse efeito de descolamento do cabelo. Às vezes você não vê que ele está tão inchado, mas ele tem esse inchaço só ali microscópico que acaba se desprendendo da superfície do cabelo. E aí o que acontece? A de 40 volumes ela é mais agressiva, então você vai continuar tendo a agressividade de um 40 volumes e não vai conseguir ter o clareamento que deveria ter. Tá? Como que você resolve isso? Técnica CCAC, ou senão você vai ter que ficar reaplicando esse oxidante de 40 volumes. Beleza? A quantidade de produto foi o que eu já falei. Você precisa dosar a quantidade de produto dependendo do tanto de clareamento que você quer, do tanto de oxidação que você quer, tá? Mas já vou te dizer assim, ó, 90% dos cabeleireiros que não conseguem clarear direito um cabelo é porque coloca produto de menos, tá? Se você tem produto de menos, você tem uma quantidade limitada de oxidação ali. Se você põe produto, um pouco a mais de produto, você vai ter mais tempo de oxidação. Por quê? Porque você tem mais oxigênio ali. Então ele não vai acabar rápido, ele vai ficar mais tempo ali em reação com o cabelo. É por isso que muitas vezes a reação do teu loiro para. Né? Chega num ponto que para, que você precisa reaplicar. E reaplicar é uma dor de cabeça. Dá um trabalho do cão, escorrega a mecha se você estiver fazendo mecha próxima da raiz. Então, o que você precisa fazer é ter uma técnica assertiva, uma técnica objetiva de como ter esse clareamento maior. Tá? Essa técnica CCAC é exclusiva. Eu já vi até gente dando aula aí, já começando a imitar esta técnica. Apesar que não explicam tão a fundo quanto eu explico no Master Color Blonde. Beleza? Vamos que vamos. Dúvidas aí? E olha só, dentro de técnicas de aplicação de coloração e descoloração, nós temos o tempo de pausa. Qual que é o problema do tempo de pausa? O tempo de pausa, ele pode, igual eu já expliquei na coloração, pode ser um grande problema quando você não leva em conta o tempo de aplicação, por exemplo. Né? Quando você não tem a precisão de contar o tempo. Então, se você deixa um pouco a mais, você tem oxidação de mais. Se você deixa um pouco a menos, você tem oxidação de menos. Então, você precisa deixar o tempo certo. O tempo que o fabricante manda. O tempo, aí o fabricante mandar de 30 a 45, beleza. Se você precisa de mais reação química, você vai deixar até 45. Se você precisa de menos, você vai deixar no mínimo 30. Tá? O que é oxidação? É mais reação. Então, quanto mais você precisa clarear, mais você precisa de reação. Se você precisa escurecer, você precisa de pouca reação. Então, muitas vezes, você pode até tirar antes. Né? Você vai ter uma questão de desbotamento. Então, é sempre melhor deixar o mínimo que o fabricante exige. Mas, enfim, então vamos lá. Quando você clareia, você precisa do máximo de oxidação possível. Quando você escurece, você não precisa disso. E quando você vai cobrir branco, depende. Depende, você vai observar. Se o branco é um branco resistente, você vai precisar de bastante. Mas toma cuidado para não dar superoxidação, principalmente se tiver resíduo metálico e halogênio, que é o principal vilão da cor, que eu vou explicar já já. Tá? Então, nós vamos usar o tempo como? Se vai clarear, vai usar o tempo máximo. Se vai escurecer, vai usar o tempo mínimo. E se tem branco, a gente vai dosar. Porque se a gente vai, por exemplo, pintar um cabelo branco, que o fundo natural dele, né, que é grisalho, né, que tem o branco e o natural é muito escuro e a gente quer clarear, nós temos que levar em consideração esse cabelo que nós vamos clarear. Então nós vamos deixar o máximo.
Se a gente vai escurecer um cabelo para o tom natural da pessoa, quanto tempo a gente vai deixar? A gente pode deixar ali um tempo mínimo, um tempo médio, né? Então, o que manda no tempo e na oxidante que a gente vai usar quando a gente faz cabelo branco, não é o cabelo branco, é o cabelo natural que ainda tem, tá bom? E, inclusive, eu vou deixar exclusivamente para quem é assinante da comunidade Master Color Live, vou deixar o infográfico, qual oxidante usar, que tem um infográfico, uma tabelinha facinho de usar, que você vai saber qual oxidante usar em qualquer tipo de coloração que você for fazer, com branco ou sem branco. Beleza? E, obviamente, né, tempo de pausa. Nós vamos respeitar o protocolo do fabricante sempre. Ele é que fabricou, ele é que sabe o tempo de reação que aquele produto precisa. Então, nós vamos sempre ficar ali naquele espectro que ele manda. E vamos ter respeito também à saúde capilar. Então, a gente pôs o descolorante, ele foi clareando, e a gente pôs de novo, Gente, a gente tem que respeitar a saúde capilar. E lembrar que a saúde capilar é crucial para a gente ter uma reação química decente e objetiva quando a gente vai fazer cor, tá? Quando o cabelo tá, eu vou falar no próximo slide disso, quando o cabelo tá com a saúde capilar prejudicada, o que acontece é que ele não reage do jeito que ele deveria com a coloração ou com química nenhuma, até mesmo com tratamento. Denira Coutinho, é isso que eu queria ouvir, aprender para não ser refém de marca, obrigado. Ô Denira, é isso mesmo, cara, não vai ser refém de marca aqui não. Eu falo a marca que eu uso, mas faço você usar a que você quer, que você gosta, que você pode. Isso que você acabou de falar é verdade, sobre o tempo de cada quadrante. Ainda mais eu trabalho só. Então, exatamente. Então, demorar muito para fazer a aplicação de coloração, gente, só é um problema se você não levar isso em consideração. Se você demora meia hora, 40 minutos para aplicar uma coloração e não leva isso em consideração, aí você tem um problema sério. Agora, você pode demorar 1h30 para passar uma coloração. Se você levar em consideração que a cada ponto você vai dividir e falar, bom, esse ponto aqui, estou contando tempo, continua a aplicação. Pronto, esse ponto aqui também estou contando tempo. Pronto, estou contando tempo. Aí você não tem problema nenhum, você pode demorar o dia inteiro para fazer uma coloração. Pode demorar 20 horas para fazer. Se você levar em consideração que cada ponto vai ter o teu ponto de reação e o teu ponto de enxágue, né? O teu tempo de reação e o teu tempo de enxágue, tranquilo. É claro que fica bem complicado, né? Ninguém vai demorar aí 2 horas para passar uma coloração, a não ser que seja um cabelo realmente muito fora dos padrões. Mas, e fica complicado, né? Porque a cada 15 minutos você precisa setar um relógio. Cada 15 minutos você precisa disparar um cronômetro para contar o tempo daquela parte, daquele quadrante que você fez. Beleza? Vandinha, a raiz está laranja, o que fazer? Primeira coisa, Vandinha, é estudar para não deixar a raiz ficar alaranjada. Isso é a primeira coisa, né? Primeira coisa é isso. Segunda coisa é você fazer a neutralização com a cor certa. Ela está alaranjada, se ela está alaranjada pura, você vai usar pigmento azul. Vai usar o pigmento azul. Só que, lembra, primeiro que a gente tem que ver se não está laranja amarelado, laranja avermelhado, amarelo alaranjado, vermelho alaranjado. Né? A gente tem várias variações ali de alaranjado. Né? Então você precisa saber aonde que está essa variação de alaranjado ali. Por quê? Porque aí cada variação de alaranjado você vai ter a cor oposta lá no círculo cromático para você fazer a neutralização. Como que faz para você descobrir esse residual, essa cor que está o cabelo agora? Primeiro, olha sob a luz natural do sol. E segundo, siga, você pode seguir ali a tua cartela de cor, a cartela de cor da tua coloração. Você ir comparando ali, tá, então tá aqui, ó. Beleza. E aí você vai lá no círculo cromático e vê qual que é a cor oposta àquela cor que você descobriu da sua cliente. Beleza? E olha só, passamos para esse ponto aí, que é o quê? Me perdi agora, não lembro se é o terceiro ou quarto, acho que é o quarto vilão já. Quarto vilão da cor, que é negligenciar a saúde capilar. Esse aqui, gente, eu tenho certeza absoluta que é o segundo. Segundo maior vilão da cor é esse aqui. O primeiro eu já falei que é o último que eu vou falar. Então, o segundo pior vilão da cor é isso. Né?
E eu sei que tem muito colorista que não tá nem aí para saúde capilar. Eu sei também que muito profissional especializado em produção, né, penteado, noiva, também não tá nem aí para saúde capilar, porque acho que não precisa. E precisa. Um cabelo com saúde capilar ele vai reagir muito diferente, tanto penteado quanto principalmente em cor, que a gente precisa de reação química, gente. Precisa de reação química, né? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Vamos supor que você tem uma receita de bolo de banana, que é a receita de bolo de banana melhor do mundo. Ganhou prêmio e é a bolo de banana, melhor bolo de banana do mundo, de todos os tempos. Pensa, gostoso, dá até água na boca só de lembrar do bolo de banana, né? Aí você pega e vai fazer e usa banana podre. Vai ficar bom? Vai ser o melhor do mundo? Não, vai ser podre. Vai ser horroroso, mesmo você usando a receita do melhor bolo do mundo. Então, se você é o melhor colorista do mundo e vai fazer coloração num cabelo podre, como que o cabelo vai ficar? Podre. Vai ficar ruim, vai ficar feio. Então, não adianta usar banana podre para fazer o melhor bolo de banana do mundo. Não vai ficar bolo de banana do mundo. Não vai ficar nada. Vai ficar uma podridão, fedido, ruim, intragável, e ainda você vai perder tempo e não vai conseguir tirar aquele cheirão da cozinha. Né? Então, além de... Então, com perdão da palavra, mas sabe aquele ditado que merda quanto mais mexe, mais fede? É bem isso. Então, quando a gente pega um cabelo que está danificado, a gente precisa trazer ele para um ponto que ele consiga reagir bem à coloração. Tá? Por quê? Porque cabelo danificado reage diferente. Quando você põe uma banana podre num bolo de banana, ela não vai virar bolo de banana, vai virar outra coisa. Né? Então, cabelo danificado reage diferente. Como que reage diferente? Ele pode superoxidar, ou seja, ele vai escurecer demais. Ou se você estiver pondo uma coloração muito clara, ele vai estourar antes do tempo, né? Ele vai realmente quebrar, derreter antes do tempo. Ele não vai pegar, ele pode não pegar cor, por exemplo. E cabelo danificado, ele até tem dificuldade de pegar, de aderir tratamento também. Então, nós precisamos primeiro trazer esse cabelo para um ponto mínimo de saúde capilar para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Tá? É melhor fazer a cliente esperar um pouco para ter o cabelo que ela quer, mesmo que ela vá no seu concorrente, ela não vai gostar e vai acabar voltando em você que deu atenção para a saúde capilar dela. Tá? Eu sei que tem pessoas que não ligam para a saúde capilar e nenhuma dessas é minha cliente. E se você me tem como mentor, se você está gostando do que eu estou falando até agora, você também vai acabar perdendo essas clientes que não estão nem aí para a saúde capilar. E tudo bem, porque você vai perder 2 e vai ganhar 10. Lembra que cada cliente sua é um banner andando na rua para você. Se você tem cliente sua com o cabelo destruído porque ela não está nem aí, é um banner para você com o cabelo destruído. Tá? Lembre sempre disso. E banner ruim mata mais vendas do que um banner bom consegue trazer de vendas. Tá? Em média 9-2. Uma propaganda ruim elimina 9 clientes suas e uma propaganda boa faz você ganhar 2. Então, para cada propaganda ruim, você tem que ter 5 boas para empatar. Então, vamos lá. Cabelo com pH elevado também reage diferente. Eu falei bastante sobre o pH aqui, que é o potencial hidrogênio iônico, que o pH ideal do fio ele é 4, 4,5. Então, você precisa sempre trabalhar nessa altura. O cabelo sempre precisa estar regular, precisa estar equilibrado nesse pH, precisa estar nesse meio de pH para ele reagir bem. Se o cabelo está com pH muito elevado, seja por químicas, seja por produtos que ela usou, seja por um shampoo anti-resíduo, esse cabelo vai reagir diferente também. Ele pode não pegar cor, ele pode superoxidar também. Então você precisa ter muito cuidado com pH e danificação de cabelo. Geralmente um cabelo muito danificado, muito ressecado, ele está com pH muito elevado, tá? Mas existem casos em que o cabelo não está tão danificado,
ele está só levemente ressecado, mas está com pH muito alto. Isso vai fazer ele reagir bem diferente também. Tá? E olha só, que interessante essa estatística. O pré-tratamento, né, tratamento antes do trabalho de cor, eleva a eficácia da cor em até 80%. Ou seja, se você tratar todo o cabelo antes de fazer a cor, todo cabelo que necessita de tratamento, antes de fazer a cor, você vai ter uma eficácia 80% maior. Ou seja, você vai conseguir neutralizar melhor 80% das vezes, você vai conseguir matizar melhor 80% das vezes, você vai conseguir chegar numa cor mais bonita 80% das vezes. Tá? O que eu vejo muita gente fazer? Faz as luzes, tira o papel, tchá, joga lá o tonalizante, a tinta, o escambau que seja. Para com isso. Você acabou de fazer o cabelo passar por um processo químico de altíssimo pH por muito tempo. O estresse desse cabelo é muito alto. Ele está com pH muito elevado, ele está danificado, ele está sensível. Ele está com ponte de sulfeto, com ligação de sulfeto rompida. Você precisa tratar esse cabelo antes de jogar qualquer química nele. Ah, mas é matizadorzinho, não é química. É química, bicho. É química sim. Ah, mas é só shampoo matizador. Beleza, não vai aderir pigmento. Ou vai aderir demais. Para. Tirou o descolorante, passa um acidificante, reequilibra o pH desse cabelo, trata esse cabelo, depois faz tonalização, depois faz matização, depois faz neutralização. Trata o cabelo antes. Pré-tratamento eleva a eficácia da cor em até 80%. Felipe, não consigo matizar os cabelos, eu jogo a cor certa, não matiza. Pode ser isso aí, ó. Tá fazendo coloração, matização, neutralização, tonalização em cima de cabelo que não tem condição de receber essa química. Trata cabelo. Pensa na saúde capilar. Saúde capilar é mais da metade do trabalho de cor. Mais da metade do trabalho de cor. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu conheço coloristas muito bons, coloristas medianos e coloristas bem ruins. Só que eu já vi trabalho de colorista bem ruim ficar melhor do que trabalho de colorista muito bom. Porque esse colorista muito ruim, ele tinha muito conhecimento de saúde capilar e muito cuidado com saúde capilar. E o colorista muito bom não tinha esse cuidado. Acabou fazendo um trabalho pior do que um colorista bem ruim. Tá? Então, pensa nisso. Saúde capilar é metade do seu trabalho de cor. Antes de entrarmos aqui, vamos ver se temos alguma coisa pertinente. Você esfuma a raiz dos seus loiros? Não, Angélica, não esfumo. Eu não apago raiz. Eu esfumo, mas não apagando. Eu esfumo enquanto estou clareando. Tá? Eu uso duas técnicas, basicamente. Uma técnica de esfumado para raiz mais próxima, né, do couro cabeludo, e uma técnica de esfumado para aquela raiz que vem mais, aquele degradê mais alongado. Tá? São as técnicas microteal e macroteal que eu ensino no Master Color Blonde em detalhes. Tá? Então, eu não esfumo por quê? Gente, quando a gente matiza ou quando a gente faz apagamento de raiz, o que acontece? Acontece que a gente tem oxidação. Lembra que a gente tem oxidação? Quando a gente põe oxidante no cabelo natural da cliente, na raiz da cliente, pode até ser que no dia você não veja que abriu fundo. Ah, não, mas eu deixei pouquinho. Eu pus uma cor não sei o quê, bem escura, mais escura que a cor dela. Você pode pôr 2 ali. Pode pôr 1. Principalmente se deixar pouco tempo, vai abrir fundo. Você oxidou a cor natural do cabelo. Tá? Olha só como o apagamento de raiz é. Você oxida o fundo natural do cabelo, mas não dá tempo para o oxidante revelar a cor da coloração. Então o que acontece? Você tira o pigmento natural do cabelo e não põe o pigmento artificial. O que acontece? Dali 1 semana, 2 semanas, esse cabelo vai abrir. Esse cabelo vai abrir tom, né? Não vai abrir. Ele vai clarear. E aí o que acontece? Todo cabelo que tem apagamento de raiz, pode ver. Todo cabelo que tem apagamento de raiz, ele dá aquela raiz e fica com aquele marrom
marrom quente, assim. Aquela raiz marrom quente parece que fez tintura. Pode observar. Se você apaga a raiz, começa a pegar suas clientes quando elas voltarem e dá uma olhada se não tem diferença. E não é queimado de sol, não. Não vem falar que é queimado de sol porque não é. É porque abriu o fundo quando foi apagar a raiz. Matização é a mesma coisa. Quando você vai fazer a matização, neutralização no pós-luzes, você passa exatamente na mechinha que você descoloriu? Não, não passa. Como que você faz? Você passa no cabelo todo. Ah, mas é rapidinho, não interessa, você já oxidou o fundo. Não concordo com apagamento de raiz, não concordo com matização. Tem tecnologias hoje disponíveis para a gente conseguir fazer tanto a abertura de tom quanto a matização e neutralização enquanto o cabelo clareia. Essas duas técnicas, né, a tecnologia UMC de ultramicropigmentação capilar e a técnica CCAC de clareamento consistente com aplicação consciente, eu ensino no Master Color Blonde, justamente para você não precisar disso. E também a técnica TEAL, que é essa técnica de fazer o esfumado enquanto tá clareando. Tá? Já mostrei uma técnica ao vivo aqui, que eu ensino uma dessas técnicas de esfumado que não precisa apagar a raiz. Aí diferente. Se a cliente for fazer raiz e não quer manter brancos, aí temos que colorir toda a química em tempo de oxidação. Tratamento de coloração de qualidade previne oxidação. Sim, com certeza. Então, olha só, uma coisa que eu não falei lá da matização e apagamento de raiz. Ah, mas e se a pessoa tem fundo colorido? Tudo bem, a pessoa tem fundo colorido, menos mal, porque você vai oxidar muito menos, porque a cor artificial, né, a cor cosmética, ela não vai abrir tanto. Mas a gente faz muitas luzes em cabelo natural, né? Então, problema. Se a cliente tiver branco, ou a gente vai colorir antes, né? Ou a gente vai colorir antes o cabelo, fazer o fundo, ou ela deve estar perguntando de fazer as luzes no cabelo branco, fazer o loiro apesar do branco ali, sem precisar colorir. Depende da quantidade de branco e da disposição desses brancos. Vão ter técnicas que a gente vai conseguir fazer uma distribuição para não precisar colorir o fundo dessa cliente e fazer o reflexo direto. Vão ter outros que a gente vai precisar fazer o fundo, não vai ter jeito. E daí se daí um mês o branco dela já está gritando, quer dizer que essa cliente é uma cliente que não dá para a gente fazer o reflexo direto. Vai ter que fazer fundo. Então aí faz o fundo e faz as luzes. Depende também da quantidade de branco e tudo isso. Vamos que vamos. Chegamos ao maior vilão da cor. Né? Qual que é o maior vilão da cor? Opa, no lugar errado. O maior vilão da cor são esses aí, ó. Resíduos metálicos e halogênios. Quem me acompanha há algum tempo já deve estar careca de ouvir eu falar disso aqui. Só que, gente, é o maior vilão da cor mesmo. E a cada vez que eu dou aula ao vivo, eu falo de resíduo metálico e halogênio. Tem pelo menos várias dezenas de pessoas falando que usou e que foi sensacional e tal, e que nunca tinham ouvido falar. E, gente, isso está presente na imensa maioria dos cabelos que a gente pega aqui no Brasil. Então, não importa de onde você vai ter uma pancada de cliente que tem esse tipo de resíduo e que está tendo muito problema com cor, com saúde capilar por causa disso daí. Tá vendo? Então, o maior vilão da cor. Quais são esses resíduos metálicos? Os mais conhecidos são esses aí, ó. Os metálicos, cobre, ferro, alumínio, e os halogênios, cloro e calcário. Tá? Esses são os mais conhecidos, são os mais comuns que você vai encontrar. Onde encontra isso? Da onde vem esses resíduos? Da água, principalmente da água. Tá? Então, o cobre de encanamentos de cobre, que fazem o aquecimento centralizado, né? Solar, a gás, boiler, enfim. O ferro de construções muito antigas que ainda usam encanamento de ferro. O alumínio é um produto usado para limpeza de caixa d'água e também para tratamento de águas insalubras. E o cloro, obviamente, está em todo quanto é a água que a gente usa, mas em piscinas a gente tem uma concentração muito grande. Em algumas cidades que tem um tratamento mais forte de cloro também pode ter uma quantidade de cloro muito grande. E calcário, geralmente no cerrado, né, regiões de cerrado tem muito calcário, principalmente se a água vem direto de mina, vem direto de... como é que chama? Cisterna, né? Essas fontes naturais de água aí pode ter muito calcário, principalmente em época de seca
em que tanto os rios quanto os lençóis freáticos ficam mais baixos, a gente tem muita presença de calcário também, tá? Então esses resíduos assolam toda a população brasileira, alguns menos, outros mais, alguns de uma forma bem constante, alguns só de vez em quando, mas você vai ter aí, em média, entre 50% e 90% das suas clientes tem esse problema e você nem ela sabe, tá? E vamos explorar um pouquinho então isso daqui. Como que eu sei que o cabelo está com resíduo metálico e halogênio? Bom, primeira coisa é perguntar se a pessoa tem aquecedor solar ou a gás, se a casa dela tem uma construção com mais de 50, 60 anos e se tem encanamento de ferro ainda, se foi feita a limpeza da caixa d'água, se ela mora em prédio, descobrir se na sua cidade tem muita concentração de cloro ou de calcário ou se a água da sua cidade tem esse tratamento mais feroz. Geralmente cidade litorânea tem um tratamento de água mais intenso e acaba tendo ou alumínio ou uma quantidade grande de cloro também, tá? E como que a gente descobre, além de perguntar, como que a gente descobre ali no sentimento, no olhar? Primeiro, aquele cabelo que não reage a tratamentos. A pessoa usa o melhor tratamento do mundo, o mais caro, o mais concentrado, e o cabelo simplesmente não reage. Isso é um indício altíssimo de presença de resíduo metálico e halogênio. Quando o cabelo tem um embaraçado extremo, sem causa aparente. Então, às vezes, o cabelo é natural, mas ele embaraça demais o tempo todo. Molha o cabelo, ele embaraça. Joga o cabelo para o lado, ele embaraça. Isso é também um sério sinal de que esse cabelo está lotado de resíduos metálicos e halogênios. Quando o cabelo não pega a cor, então você passa a coloração, ele não pega. Você puxa para a ponta, ele não pega, não pega, não pega, não pega e fica sempre com essa parte de cima aqui toda mais clara do que o resto. Alto indício de presença de resíduo metálico e halogênio. Por quê? A água do chuveiro cai aqui e essa parte é mais afetada, por isso que fica muito mais clara do que o resto. Superoxidação, ou seja, você passou a tinta no cabelo, o cabelo começou a ficar preto de uma vez. Isso aí é certeza que é resíduo metálico ou halogênio, tá? Tiara preta pode ser problema de aplicação, mas pode ser problema de resíduo metálico e halogênio também, que é a superoxidação, né? Quando ele fica muito preto. Quando o cabelo chumba, por exemplo, sem motivo aparente. O cabelo chumbar sem motivo aparente, isso é uma superoxidação, muitas vezes causada pelo resíduo metálico e halogênio. Lembrando que a cor do resíduo também tem influência na cor. A gente tem o cloro, que é um azul esverdeado, né, um verde azulado. A gente tem o cobre, que é azul. A gente tem o ferro, que é alaranjado, né, marrom alaranjado. A gente tem o alumínio, que é cinza. Então você tem aí presença de cor também, da cor desses resíduos metálicos oxidados, que também mexem na cor do cabelo. E quando você tem reação violenta e destruição da fibra capilar. Por exemplo, você faz luzes lá todo dia. Aí teve um cabelo que você fez as luzes, mas ele destruiu de um jeito que você não esperava. Uma coisa maluca. Ele destruiu de repente. Ele inchou papel, saiu fumaça, fez algo do tipo. Pode ter certeza que tem resíduo metálico e halogênio neste cabelo. E a solução, gente? A solução é simples. A solução é o Detox Quelante FR. Detox Quelante que eu criei com um passo a passo. Isso é uma fórmula secreta da minha família. Para quem não sabe, nós temos salão aqui em Ribeirão Preto há 65 anos e há uns 40 anos a gente usa essa fórmula para conseguir remover os resíduos de metais e halogênios. E eu estou passando para vocês aqui de forma gratuita. Então, o Detox Quelante FR, a gente faz a quelação dos metais e halogênios. Né? O que é quelação? A quelação é um processo médico, é um procedimento médico para a retirada dos metais pesados do organismo. Né? Então faz-se a quelação. E é por isso que eu chamei de Detox Quelante FR, porque ele vai fazer realmente essa quelação, né? Vai fazer a desintoxicação dos metais através de uma quelação, através de um produto quelante que vai separar esse resíduo metálico do cabelo, porque ele tem um peso molecular muito baixo. Não adianta usar só shampoo de limpeza profunda, não adianta passar leite, não adianta passar nada. É isso aí que tem que fazer, ó. Detox Quelante.
ele já automaticamente faz o reequilíbrio do pH do cabelo. Por quê? Porque a gente precisa usar um ácido. Não é, pelo amor de Deus, não é progressiva ácida. É acidificante, ácido. Não é progressiva ácida, porque progressiva ácida usa aldeído, não usa só ácido. Tá? Então, estou falando de acidificante. Tá? Tô falando de vinagre, por exemplo. Vinagre é um senhor acidificante. Vinagre de maçã. Então a gente vai fazer o reequilíbrio do pH do cabelo também durante a retirada do resíduo metálico e halogênio. E é um excelente tratamento para você preparar um cabelo para química. Muitas vezes a gente acha que o cabelo está danificado e ele não está, ele está só com um resíduo metálico e halogênio. Na hora que a gente faz o detox quelante, o cabelo já fica em condições de receber a química. Tá? E também preparação para tratamentos. Se o cabelo está muito danificado, é bom que a gente comece o tratamento, comece o planejamento de recuperação da saúde capilar com o detox quelante. Porque se tiver resíduo metálico e halogênio nesse cabelo, esse cabelo não vai reagir ao tratamento. Ou vai reagir muito pouco, 10, 20% do que ele poderia reagir sem o resíduo. Então, faça o detox quelante FR para você poder ter uma cor melhor, ter uma reação de cor melhor, poder ter o cabelo em condições ideais para receber coloração, para receber tratamento ou qualquer outro tipo de química. Beleza? Um grande abraço, uma boa noite e sucesso sempre. Até a próxima!